Oi, gente! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito e estou aqui mais uma vez com vocês para nós explorarmos um conteúdo dessa fantástica disciplina que é a Educação Física, não é mesmo? Então, vamos ver qual será a nossa aula de hoje? Muito bem, hoje é a nossa aula 14, é a nossa revisão e avaliação. E aí? Estão preparados para relembrar tudo que nós estudamos nessa unidade? Se você estiver preparado, que bom! Se não estiver, não tem problema, porque você vai se preparar agora. Vamos lá? Muito bem, então já pega aí o seu caderno, a sua caneta ou lápis para fazer as anotações da nossa revisão. E a gente inicia a nossa revisão pelo nosso primeiro conteúdo, que foi a respeito do futsal. A gente sabe que o futsal é o quê? É um esporte coletivo, onde nós temos 2 times, né? Um de cada lado, com 5 integrantes. Nós temos 4 jogadores na linha e 1 no gol, que é o nosso goleiro, não é mesmo? Muito bem. E assim como todas as outras modalidades esportivas, o futsal também tem a sua própria história. Vamos relembrar um pouquinho? Então, observem aqui. O futsal surgiu lá na década de 1930 no Uruguai, né? Ele foi criado pelo professor Juan Carlos Seriani Gravier. Grava esse nome aí, Juan Carlos Seriani Gravier. Ele adaptou as regras do futebol de campo, do basquete, do handebol e do polo aquático para criar um esporte que pudesse ser praticado em quadras cobertas, que é o caso do nosso futsal. E assim como o basquete, o handebol, o polo aquático, o futsal possui aí os seus próprios fundamentos. Vocês lembram que são fundamentos? São as ações, são os movimentos, né, que nos ajudam a chegar no objetivo do jogo. No caso do futsal, né, desse esporte, é o quê? É fazer gol na baliza do nosso adversário. Então, vamos relembrar quais são os fundamentos do futsal? Muito bem, então vocês viram aí que nós temos vários fundamentos, né, que nos ajudam a chegar no nosso objetivo final, que é, né, levar a nossa bola, a bola que nós temos ali, domínio, para a baliza do nosso adversário. Para isso a gente vai utilizar o chute, o passe, o cabeceio, dentre todos os outros fundamentos, certo? Bom, vamos prosseguir com a nossa revisão? Muito bem, já lá na nossa segunda aula, nós falamos a respeito de 2 tipos de ginástica, a ginástica localizada e a ginástica qual? Aeróbica, né? E aí vocês sabem que as duas são ginástica aeróbicas, só que uma está mais relacionada à questão da manutenção muscular, né, de fortificar o músculo, e a outra para a questão da resistência cardiovascular. Mas as duas são classificadas como ginástica de quê? De condicionamento físico. E pelo nome já dá para a gente saber que é o quê? Para trabalhar o nosso corpo. Então, os 2 tipos de ginástica estão relacionados, né, à questão da saúde. Vamos ver mais algumas informações a respeito da ginástica? Olha só, a ginástica, enquanto prática corporal sistematizada, apresenta
duas modalidades fundamentais que elas vão se complementar na promoção da saúde e do condicionamento físico, que é quem? A ginástica localizada e a ginástica aeróbica. Lembrando que as duas, apesar de terem aí, né, algumas informações bem parecidas, elas são distintas. E falando em distinção, observem aí. Ambas possuem características distintas em termos de objetivos, metodologia e adaptações fisiológicas, mas quando combinadas adequadamente, oferecem benefícios abrangentes para diversos perfis de praticantes. Então, separadas, elas vão trabalhar, no caso da ginástica aeróbica, a resistência cardiovascular, tanto é que a sua origem foi depois dos estudos ali de um doutor chamado Kenneth Cooper, que ele queria comprovar que a ginástica aeróbica fazia com que as pessoas tivessem uma resistência cardiovascular melhor, e ele acertou, né? E a outra ginástica, que é a ginástica localizada, ela está mais relacionada a fortificar, a manter o músculo, tá certo? Só que com a junção das duas, né, a gente tem aí grandes benefícios para a nossa saúde. E onde é que a gente consegue encontrar esses tipos de ginástica? Me falem aí. Quem disse a academia acertou. A maioria, né, desses tipos de ginástica de condicionamento físico, que é o caso da ginástica aeróbica e da ginástica localizada, elas estão ali presentes no ambiente de academia. E tem inúmeros tipos, né? Nós temos o jump, nós temos ali o step, bike, que é o spinning, dentre várias outras aulas. É bem interessante. E o melhor de tudo isso é que todas elas juntas trazem muita saúde, trazem muitos benefícios para os seus praticantes. Bem interessante, não é mesmo? Bom, vamos prosseguir que a gente ainda tem mais aula para revisar. Vamos lá? Muito bem, lá na nossa terceira aula, a gente já mudou aí, né, o nosso foco, a gente já foi para uma parte mais de dança, né? Quem é que gosta de dança aí? Eu sou apaixonada, vocês já devem ter, né, visto e percebido isso. Então, vamos relembrar um pouquinho do quê? Do bolero. Muito bem, então observem aqui os nossos personagens bem vestidos, arrumados, elegantes, né? E vamos relembrar um pouquinho da história do bolero. Então, olha só, o bolero, ele é um gênero musical e é também uma dança. Então, nós podemos ver os dançarinos de bolero, né? E a gente pode escutar músicas de bolero também, tá? E ambos têm raízes ali nas tradições culturais da Espanha, Cuba e México. Embora, né, ele tenha se evoluído e se espalhado aí por vários países ao longo do tempo. E foi nesse momento que ele se espalhou aí por outros países que ele passou a ser mais conhecido, certo? Prosseguindo na história, já que a gente viu, né, que ele se espalhou, já dá para a gente perceber que a história do bolero é rica e complexa, com contribuições, na verdade, de diversas culturas e músicas ao redor do mundo. O bolero, enquanto música, nós temos aí a seguinte formação musical, olha só. Como a gente conhece hoje, se desenvolveu principalmente em Cuba, mas também com grande vigor em Porto Rico, República Dominicana e México, seu principal difusor. O primeiro bolero, ele surgiu, na verdade, lá na data de 1883, na voz do cubano José Sanches, tá? E, posteriormente, o estilo também fez muito sucesso no México, depois por toda a América Latina. Lembrem-se, né, que quando uma dança surge, ela não fica só naquele local, ela vai se expandindo, né? Principalmente quando as pessoas viajam e levam um pouco da sua cultura para outro país, para outra cidade. Isso acontece muito aqui no nosso país, né? Prosseguindo na história, hoje o bolero tem presença mundial devido principalmente à difusão pelo México e tem contribuído com o seu romantismo para a união de muitos casais já, né, há muitas gerações. Tanto é que o bolero, ele é considerado o ritmo do amor,
da paixão, justamente porque tem essa questão do envolvimento, né? E falando da questão musical, vamos relembrar aqui uma das músicas mais conhecidas, que é o Bésame Mucho, né, que foi composto por Consuelo Velázquez, lá em 1941, e Contigo Aprendi, de Armando Manzareno. Então, são duas composições que são conhecidíssimas até os dias de hoje. É lógico, né, que com o tempo o bolero chegou no Brasil e foi aqui, ó, que aconteceu uma reviravolta, né? O bolero ele foi ganhando aí uma nova identidade. Vocês já sabem. Chegou aqui no Brasil, ganha aí o tempero brasileiro, tá? E para vocês visualizarem melhor o que foi modificado, que está relacionado à questão dos movimentos, nós vamos acompanhar um vídeo onde a gente vai poder escutar bolero e assistir uma apresentação de bolero. Muito bem, então existem aí vários movimentos, vários passos no bolero. Vocês viram o S, trocadilho, nós temos o chapéu, o cruzado, o leque, são inúmeros movimentos muito bonitos, né? E que foram ganhando vida aqui no nosso país. Bem interessante, né? Lembrando que as músicas de bolero sempre vão falar dessa questão do amor, da paixão, da desilusão, da saudade e tem esse estilo mais tranquilo, mais romântico mesmo. E a dança vai acompanhar também esse movimento, né, esse estilo de música. Vai ser uma dança mais compassada, mais tranquila, mais leve, né, mais arrastada. A gente também tem a questão da postura, né? Vocês viram aí que é uma dança muito classuda, é uma dança elegante. Bem interessante, né? Bom, espero que vocês tenham gostado aí de relembrar um pouquinho do bolero. Vamos prosseguir? Muito bem, agora nós vamos revisar aí a nossa última aula, que foi a respeito do quê? Do karatê, que vocês já sabem que a palavra karatê significa o quê? Mãos vazias. Então, a história do karatê tem o seu início lá no século XVIII, lá na ilha de Okinawa, no Japão. E aí, vocês lembram a historinha que eu contei? Então, naquela época, existiam muitos clãs, né? E esses clãs, eles procuravam aí tomar o território, conquistar, na verdade, o território um dos outros. E com Okinawa não era diferente. Teve um clã que conseguiu dominar,
Okinawa, e juntamente com os governantes da época, eles pediram, na verdade, eles exigiram que os habitantes ali de Okinawa se desarmassem, né? Tiraram aí todas as armas, logo eles tiveram que aprender, né, uma nova forma de se defender. E aí o que acontece? O não uso de armas originou o nome do karatê, que significa o quê? Mãos vazias, a arte das mãos vazias ou combate das mãos vazias. Bem interessante, tá? Então, olha só, como o uso de arma havia sido proibido, eles tiveram que buscar técnicas de autodefesa que usasse apenas o próprio corpo para se defender de saques e assaltos. E aí a gente sabe, a pessoa vai praticando, praticando, praticando e ela vai se tornando expert nisso, né? Prosseguindo, ao longo da história do karatê, diferentes mestres desenvolveram suas próprias técnicas de autodefesa. Assim, há inúmeros estilos da arte japonesa. Então, não existe apenas um estilo de karatê. Existem vários. E eu quero relembrar juntamente com vocês 4 desses estilos. Começando aqui pelo Shotokan. O Shotokan é um dos estilos mais conhecidos. Ele foi ministrado pelo sensei Gishin Funakoshi e por seu filho Yoshitaka Funakoshi, tá? Então, a família Funakoshi foi quem construiu, quem originou, né? Que criou esse estilo. E esse estilo, qual é o principal foco dele? Além da questão das graduações, que a gente sabe que existe através das faixas, é que eles demonstram, aí eles estão focados nas habilidades, né, dos karatecas, digamos assim. Então, só troca de faixa quem realmente tem aquela habilidade, né, que cada faixa exige. Outro estilo que nós temos é o Goju Ryu. Bem interessante, né? Ele foi desenvolvido por Shunju Miyagi e ele vai conjugar técnicas duras e firmes com técnicas suaves e circulares. Ou seja, vão ter movimentos muito fortes, mas ao mesmo tempo movimentos mais suaves e mais circulares. E aí a gente já consegue perceber a diferença entre esses dois estilos, tá bom? Outro estilo é o Shito-ryu, na verdade, né? Ele foi criado oficialmente lá em 1931 por Kenwa Mabuni. O estilo é um dos 4 oficialmente reconhecidos pelo World Karate Federation, tá? Pela Federação Mundial de Karatê. E nesse estilo, o que a gente consegue perceber? Que eles estão mais focados no combate, nos movimentos com as mãos, ora fechada, ora aberta, tá? E eles priorizam muito essa questão da economia de energia, de fazer o movimento de uma forma precisa, tá bom? Por fim, nós temos aqui o Wado Ryu, bem conhecido também. Ele foi criado pelo mestre japonês Hironori Otsuka, lá em 1932, e nesse estilo a gente percebe uma mescla aí de técnicas do estilo Jiu-Jitsu e do Yushu Ryu, tá? Que é a forma ensinada lá pelo mestre Funakoshi. Então, por esse último, já deu para a gente perceber que cada um dos estilos pega um pouquinho ali do outro, né? Até porque eles têm a mesma base, tá? Então, esses são os principais estilos de karatê. Lembrando que no karatê, né, as pessoas que praticam, elas têm ali uma roupa apropriada, que é o kimono, e nós temos uma faixa que vai mudando de cor de acordo com o quê? Com as habilidades, né, que esse karateca, que esse lutador de karatê vai adquirindo durante a prática. Bem interessante, não é mesmo? Bom, alunos, essa foi a nossa revisão. Espero que vocês tenham guardado aí as principais informações a respeito do futsal, da ginástica localizada e aeróbica, do bolero e do karatê. A gente finaliza por aqui e se encontra numa próxima oportunidade.